companheiros e amigos, confrades e confreiras do nosso movimento espírita, sobretudo da cidade de Feira de Santana, amigos do Boa Nova. Nós estamos aqui hoje para apresentar um seminário sobre a trilogia de Manuel Filomeno de Miranda. Os 3 livros, Perturbações Espirituais, Amanhecer de uma Nova Era e Transição Planetária. Esses 3 livros, editados a partir do ano 2010, trazem o cenário da transição planetária, do momento da transformação do planeta, sobretudo dos ataques que estamos sofrendo diuturnamente por entidades, por amigos espirituais, companheiros que ainda não conseguiram encontrar a sua luz e quais dificuldades e desafios nós temos para fazer esta transição. O convite é que tenhamos uma terra nova, uma terra repleta de paz, de amor e alegria, e essa só será obtida quando cada um de nós fizer o nosso movimento de transformação. Por isso convido a todos para estar nesse seminário, convidar a todos a assistirem às palestras que foram apresentadas na manhã e que vocês possam refletir sobre esse material para transformar também as suas vidas. Fiquem em paz, em nome de Deus, que assim seja. E que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Vocês estão bem? É um domingo assim, fresquinho, né? Tá bom hoje o dia, não tá legal? Tá bom, né? Pra gente falar de transição planetária. Eu tenho andado muito por aí e esse tema da transição surgiu desde 2010 com Manuel Filomeno de Miranda com esse nome. Porque a ideia de transitar o planeta já é desde 1868, quando Allan Kardec publica o livro A Gênese, Milagres e Predições, e lá no último capítulo do livro ele fala a respeito desse assunto. Ele trata especificamente desse ponto, que é a questão do momento em que o planeta Terra vai sair da condição das dores, das expiações, para um novo patamar evolutivo, que é o patamar da regeneração. Esse momento da transição planetária, que Manuel assim denomina, eu chamaria de outro nome. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com o seu Manuel um dia no plano espiritual, se assim me for dada a chance de fazer, eu vou dizer: seu Manuel, que tal mudar o nome para transição humanitária? Porque é muito mais a humanidade quem transita do que o planeta. Porque o planeta continua lindo, maravilhoso, o pôr do sol lindo, fantástico, não tem o que melhorar a Terra já é perfeita demais, mas nós ainda estamos bastante aquém daquilo que nós podemos ser. Eu costumo dizer que os seres humanos, eles são diferentes, embora sejamos ou habitemos corpos animais, nós somos um pouco diferentes dos animais. Porquanto os animais, eles trazem na sua essência, na sua natureza, a perfeição intrínseca. Observe que uma borboleta, quando voa, a borboleta faz tudo. Ela voa majestosa, pousa majestosa, até para beber água é elegante, não é uma coisa espetacular, até aquela coisa, ela bebe com aquela elegância, bota aquelas asas lindas, balançando. Isso é uma perfeição. A borboleta é perfeita, é um ser perfeito, a abelha é perfeita, a formiga, todos os animais são perfeitos, até o leão, a onça, tudo é perfeito. Eles fazem tudo o que eles deveriam fazer. O corpo deles é usado à exaustão, em todas as possibilidades. O ser humano é diferente, porque o ser humano é contingente, o que significa dizer que nós podemos optar ser ou não ser, eis a questão, né? Nós podemos decidir, não vamos ser, pronto, fica em casa, fechado lá, franca, do porta do quarto, não vou ser humano, vou ficar trancado aqui, não vou falar com ninguém, não vou pensar, não pode ser uma decisão humana, pode. Assim como a pessoa pode também fazer mudanças na sua forma física. Hoje em dia existem verdadeiras aberrações, pessoas que abrem aqui a bochecha, fazem um buraco aqui, botam um anel aqui para ficar vendo o céu da boca, para quê? Não sei. Mas pessoas que fazem isso, né? Quando eu vejo aquele cacique Raoni, eu fico imaginando aonde vai a extensão elástica da pele, né? A coisa assim, aquela coisa que ele botou quando já era rapaz, aquele negócio enorme. E muitas pessoas usam esses adereços no corpo. Tem pessoas hoje que implantam chifres, né, que fazem assim um corpo ficar parecendo o rosto, ficar parecendo um rosto satânico. Pessoas que fazem cirurgias plásticas para serrarem os dentes. Então tem tudo, nós somos assim capazes de fazer qualquer coisa para fugir da nossa inexorável condição de sermos humanos. Porque em verdade nós temos dentro do corpo potências absolutas, nós temos capacidades muito grandiosas
E nós não usamos essa capacidade, porque a gente fica no superfície, fica no superficial, a gente fica no basicão. Qual é o basicão? É acordar, olhar o mundo, perceber as coisas, sentir as coisas. A gente não aprofunda a sonda na questão da humanidade e por conta disso a gente sofre um bocado. Porque o que nós poderíamos ter de recurso que nos ajudaria a termos uma vida melhor, mais tranquila, mais feliz, a gente simplesmente ignora, bota embaixo do tapete e não liga. Então, quando nós estamos falando de um processo evolutivo, estamos falando da descoberta do homem, das suas potencialidades, quer seja das suas possibilidades ou potencialidades humanas, enquanto um ser encarnado, e quer seja também as nossas possibilidades espirituais. Porque para quem conhece o processo evolutivo espiritual sabe que em um determinado momento nós transitamos da pedra, o vegetal, o animal. Quando chegamos na condição do hominal, nós recebemos um espírito com E maiúsculo. Há uma diferença do ponto de vista da doutrina entre o espírito com E minúsculo e o espírito com E maiúsculo. O espírito com E maiúsculo é o espírito dotado da capacidade da inteligência. E esse espírito ele só faz sentido encarnar em um corpo que tem a possibilidade da expressão de inteligência. Então não faz sentido pegar o espírito com E maiúsculo, por exemplo, botar numa formiga. Não tem nenhum critério, nenhum benefício do ponto de vista evolutivo, funcional, não tem, porque a formiga não consegue no seu corpo expressar as potências de um espírito que tem inteligência. Por isso é que ele precisa de um corpo como o nosso. Esse corpo aqui tem mais ou menos 100 mil anos. Não o meu tem menos. Mas o corpo, esse modelo humano, tem mais ou menos 100 mil. 100 mil anos que nós somos assim, temos a capacidade cognitiva, o nosso cérebro trino, nós temos lá o córtex, ou neocórtex, que é a parte da inteligência racional, temos o sistema límbico, que é o sistema das emoções, e temos o sistema primário, reptiliano, o base, que é o nosso tronco encefálico, o tronco cerebral, que é ele que faz a nossa reação imediata, instintiva, imediata das coisas, fazer reagir o corpo, movimentar o corpo, etc. Um primeiro comando, um segundo comando emocional e o terceiro racional. Quando nós conseguimos entender as coisas e compreender o sentido das coisas, foi aí que nós nos perdemos um pouco, porque perdemos a nossa natureza, perdemos o contato com a nossa natureza humana e a partir daí começamos a fazer algumas artes, Algumas artes. Enquanto nós éramos os antropos, vivíamos na ignorância, nós estávamos condicionados aos instintos. Mas no momento em que nós recebemos a ferramenta necessária e suficiente para o desenvolvimento das nossas habilidades, passamos a ser os responsáveis pela nossa verdadeira evolução. Aonde isso é representado? No mito da criação, no mito da Gênese. Na Gênese nós vamos ver que Adão e Eva eram os dois seres primeiros da criação e que eles em um determinado momento, por conta do seu processo cognitivo, por conta de perceberem a situação como a situação assim se desenhava, esses indivíduos, eles foram expulsos da condição do paraíso. Como era o paraíso? Pensa bem, você mora num lugar que tem comida, água, roupa lavada, 5 mil por mês, não precisa trabalhar, não tem boleto para pagar, não tem preocupação, não tem vizinho. Adão, inclusive, não tinha nem sogra. Vocês perceberam isso, como era paradisíaco o negócio? Era paradisíaco mesmo. Então, o que aconteceu? Nesse contexto, eles, a partir do momento que tomaram consciência das suas potências, das suas realidades, eles se tornaram isolados daquela condição paradisíaca e a partir daí eles passaram a ser seres como nós, errantes, a partir do momento em que eles vão desenvolver a sua ignorância, a partir do erro, do sofrimento, da dor. Por isso, as maldições, você vai pagar com o suor do seu rosto, você vai ter que trabalhar, a mulher vai ter que parir com dor. Olha quantas coisas aconteceram depois da saída aí do paraíso. Então o que a gente está acostumado a ver na figura de Adão e Eva não são dois seres, mas uma simbologia de que no momento em que nós conseguimos adquirir a consciência, nós passamos ou perdemos imediatamente a inocência. E isso para nós é a expulsão do paraíso. No momento em que a gente sai da inocência para a consciência, a gente passa a ter medo, culpa,
Observe que Adão tinha culpa. Quando Deus chega no paraíso e pergunta assim: eu estava procurando por você e você não respondeu. Ele disse: eu estava nu, estava com vergonha do Senhor. Observe, o primeiro sentimento de Adão era o sentimento da vergonha. E só tem vergonha quem tem consciência, né? Porque você reflete sobre os atos, você faz ponderações e a partir daí você intui e descobre que você fez alguma coisa errada e que você não deveria ter feito de um jeito, ter feito de outro. Esse é o nosso preço. Mas qual é o benefício disso? É que através da aquisição da consciência, nós podemos, por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, galgar os patamares elevados e conseguir conquistar os pródromos da elevação espiritual. É uma conquista individual de cada um. Não pode ser dado por infusão, não pode ser uma virtude infusa à elevação espiritual, porque não teria graça, não teria nenhum tipo de mérito para aquela entidade espiritual conquistar a sua elevação que não fosse pelo seu próprio mérito, que fosse pela ajuda de um terceiro. Porque, claro, a pergunta que não quer calar é: por que Deus não nos fez perfeitos? Por que nós temos que jornadear na dor? Por que temos que experimentar as coisas? Por termos que provar o salgado e o doce para poder saber o sabor da vida? É claro, tem uma razão. É o desenvolvimento do processo da consciência, o deslindar da ignorância, que vai fazer com que nós tenhamos a possibilidade de nos elevar à ascensão espiritual, a verdadeira conquista do reino de Deus. Então, quando a transição aparece, ela aparece como um grande salto. A humanidade inexoravelmente vai desenvolver o seu potencial e vai chegar um momento em que ela vai conquistar as suas potências. As potências humanas são infinitas, como dizia Rousseau. O ser humano tem uma capacidade infinita. Do mesmo jeito que você escolhe se trancar em casa para ficar assistindo televisão o dia inteiro, você pode decidir conquistar o mundo e mais 2 continentes. Você pode fazer o que você quiser. A cabeça da gente não tem limite, você pode ir para onde quiser. Quem impõe limites à consciência e à cabeça humana é o próprio proprietário da cabeça. Quem diz: eu não aguento, eu não consigo, eu não quero, estou com preguiça, e não vai. Mas se ele quiser, não tiver preguiça, tiver disposição e etc, e acreditar, ele vai e consegue. Quantas pessoas fizeram? Olha, gente, a gente só existe hoje, só temos roupa, só estamos aqui vivendo em casas com concreto porque pessoas construíram casas que caíram sobre suas cabeças. E eles foram aprendendo até a hora que descobriram como é que faz. A gente pega um avião a jato hoje e não faz ideia de quantos pilotos foram explodidos no ar simplesmente porque não sabia como é que fazia aquele negócio funcionar. Então, a humanidade é capaz de tudo, de muitas coisas. E por conta disso, nós conquistamos e temos um futuro brilhante a conquistar. O que vai acontecer com o planeta quando nós conquistarmos? O que vai acontecer com nossa vida social, nossa vida normal, quando tivermos atingido os patamares altos da elevação? Será que nós vamos ter o mesmo mundo? Será que nós vamos ter as mesmas condições? É óbvio que não. E eu ando por aí e as pessoas perguntam assim: mas Paulo, está se falando tanto de transição planetária, mas o que eu estou vendo aí é o contrário, exacerbação da corrupção, da concupiscência, a sedução em todos os lugares, a sexolatria imperando em todos os cantos, a drogadição, a alcoolemia, todas as coisas que são contrárias à elevação espiritual estão graçando em todos os cantos. Como é que você pode falar de transição? A gente não pode esquecer que transitar é uma viagem, transitar não é destino. Transição planetária não é a conquista, é a viagem em direção à conquista, que pode durar um dia, uma semana, um mês, 10 milhões de anos, porque somos contingentes. A gente só vai fazer no dia que a gente quiser fazer, no dia que a gente sentir vontade de fazer, no dia que a gente se sentir motivado para fazer. Mas é claro que dentro daquilo que é a lógica do universo, nós não podemos nos dar ao luxo de ficar simplesmente imaginando que todo o cosmos vai ficar esperando a mísera parte do planeta Terra, porque o planeta Terra, ele é alguma coisa como um centésimo de alguns dos planetas do nosso sistema solar em termos de tamanho. Nós somos um grão de areia no cosmos total, nós somos um pequeno grão de areia. E nós somos uma ínfima parte da humanidade planetária, cósmica. Então nós não podemos achar que todo o universo gira em torno da nossa vontade.
em torno do nosso desejo. É claro que existem outros povos, outros planetas, existem outras civilizações. Isso é claro hoje. A gente pode até dizer, não, mas nunca vi um ET, nem em Varginha. Eu já fui lá em Varginha várias vezes, não vi. Fui na Chapada, fiquei deitado lá e na pedra e não consegui ver nenhum disco voador. Não funciona desse jeito, porque existem outras civilizações em outras dimensões. Podem existir seres aqui como existem de ordinário nessa casa, não duvidem. Existem muitos, milhares de seres que estão aqui agora nos ouvindo, participando desse nosso ágape aqui nesse instante, compartilhando dessa egrégora pacificada aqui dessa casa. Assim como lá fora, em todos os lugares, em gradações das mais distintas, existem seres que estão coabitando o planeta e participando conosco dessa trajetória, dessa existência. Então isso é o normal, absolutamente normal. Então nós não podemos achar que somos os queridinhos da galáxia. Isso foi um erro de interpretação das Escrituras. Quando achamos que o último ato da criação foi a criação do homem, significa dizer que Deus fez tudo, até os planetas, e logo depois, quando estava tudo terminado, criou o homem para cuidar de tudo isso. E nós somos jardineiros infiéis. A gente gosta de arrancar as plantas, de queimar o mato. A gente gosta de destruir o que foi nos dado como confiança. Isso é jardineiro que se preze? Eu, se fosse Deus, já tinha demitido a gente faz tempo. Porque a gente faz nosso trabalho ruim, muito ruim. Então não se pode dizer que o homem é o guardião da terra quando o homem é o grande destruidor do planeta. Hoje, pela nossa ignorância, nunca houve na história do planeta Terra uma geração que destruiu tanto o planeta quanto a nossa. Nos últimos 50 anos, o que nós conseguimos fazer com o planeta foi algo incrível na história do planeta. Nós destruímos muitas coisas. E tudo isso aconteceu por conta justamente do fato de que a gente acha que o planeta foi criado para nosso jardim. A gente está aqui para se divertir. Para que serve o mar? Para tomar banho no final de semana, para pegar um peixe, para comer um camarão, uma lagosta, um pitu, sei lá, um pitu não é que é demais, pitu é de rio. Então, para comer um bicho desse, para fazer aqui o meu jantar, o meu almoço, para o meu deleite. Para que serve o mato? Para plantar comida. Só a terra só serve para plantar tomate, feijão, cebola. E o resto a gente arranca, porque não serve para nada. Eu vou para lá, eu tenho um pé, um ipê. O ipê serve para quê? Para dar aquelas florzinhas amarelas. Eu não gosto de amarelo, eu gosto de azul, então arranca. Então a gente acha que a natureza é assim. A natureza foi colocada para o nosso serviço. Isso é um erro, equívoco total, de interpretação até de Deus. A gente, quando faz esse pensamento, a gente esquece quem é Deus, ou o que é Deus, na sua essência, na acepção mais pura da palavra. Então, essa história da transição vai marcar os passos decisivos, porque inclusive para estimular o nosso desenvolvimento, há um intercâmbio planetário. Seres de outros orbes, de outros planetas, virão encarnar na Terra, virão ser transferidos para o planeta Terra. Isso já aconteceu algumas vezes? Já. Quando nós tivemos aqui, o pessoal de Capela que veio, observe que eu falei que houve uma transição biológica há cerca de 100 mil anos atrás, e os aparatos psicobiofísicos que hoje nós temos, eles não foram evoluções dos antropos das árvores. Eles foram herdados de outros lugares. Então seres de outros lugares vieram e aqui implantaram uma nova civilização, divididos em locais do planeta, fazendo uma geração nova de pessoas com novas habilidades, com novas capacidades, espíritos renovados que tiveram a possibilidade de usar corpos que ensinam. O nosso corpo nos ensina a amar, o nosso corpo nos ensina a odiar e a respeitar o ódio, o nosso corpo nos ensina a tocar, a perceber o outro, a emanar energias psíquicas e captar energias psíquicas. O nosso corpo nos permite fazer muitas coisas, é um grande modelador, organizador psicológico do espírito. Então, para poder implantar isso, houve a necessidade de que o pessoal de Capela, de lá, de Capra, viesse para cá, para poder aqui implantar essa nova civilização. Constantemente nós estamos recebendo visitas de seres de outros lugares e de vez em quando aparece um. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a história de um homem chamado Nikola Tesla. Tesla foi uma pessoa incomum, porque Tesla decididamente era um ET, não tenha dúvida.
Por que ele era um ET, eu estou dizendo isso? Porque ele sonhava com coisas que não existem no planeta. Ele sonhava com equipamentos que as pessoas não tinham pensado. Ele é contrário a todas as lógicas da engenharia vigente. Então hoje nós só temos tomada elétrica na nossa casa porque ele descobriu uma forma de transmitir energia em longas distâncias a baixo custo. Ele conseguiu fazer isso enquanto todo mundo antes entendia que a transmissão de energia tinha que ser feita de uma forma caríssima e de curto alcance. Ele fez um outro modelo que ele sonhou. Ele sonhava com equipamento e acordava e lembrava, gente. Eu fico pensando que ele é um ET mesmo, porque quando eu sonho com alguma coisa, às vezes eu sonho tocando uma música, porque eu gosto de compor, eu sonho com a música, eu digo, isso aqui é um sucesso, eu fico sonhando assim, sucesso, sucesso, quando eu acordo esqueço tudo, eu digo, olha, sucesso onírico, né? Só fez sucesso no sonho, realmente é um sonhador. Então o que acontece? Ele lembrava das peças, dos parafusos, e reproduzia em matéria aqueles equipamentos, fazendo com que eles pudessem trazer um avanço sofisticado para o planeta. Então ele era realmente... Aí o que aconteceu com ele? Ele fez tanta coisa inusitada, coisa nova, que se o mundo tivesse acreditado nele e não tivesse ele sido trapaceado por Thomas Edison, ele provavelmente nós teríamos um outro planeta. Nós teríamos, mas a grana, a força da grana que ergue e destrói coisas belas, acabou com ele. Ele terminou os seus dias porque, imagina, você é investidor. Aí você vai conversar com o engenheiro, aí diz assim, você tirou essa ideia de ontem? Não, porque ontem eu estava em casa, chegou um marciano, conversou comigo e falou para mim, ó, você não vai fazer desse jeito, você vai fazer desse jeito. Eles lá em Marte, eles têm tudo resolvido. Eu tive lá semana passada, eles me levaram lá, eu fiz um passeio, conheci umas instalações. Você botava dinheiro nesse projeto? Mas ele tinha feito isso mesmo. Ele jurava que tinha conversado com os marcianos. Ele jurava que seres de outros planetas vinham conversar com ele. E ele morreu pobre, gente, dando comida para pombo numa praça, abandonado no fundo de um hotel. Esse homem brilhante que hoje nós só falamos em celular, só temos um aparelho celular graças a ele. Porque embora o rádio tenha sido o patente de Marconi, depois de muito tempo e de muitas ações na justiça se descobriu que Marconi só conseguiu desenvolver o rádio graças às patentes de Tesla. Então ele é o grande incentivador da internet, de todas as coisas que nós temos hoje. Eu digo isso porque seres de vez em quando, seres dessa natureza, brotam na Terra. Einstein, não é? Newton, Laplace, esses homens que chegam assim, esses homens de gênio que brotam do nada, eles aparecem, eles não vêm por acaso, eles vêm para criar em nós um movimento chamado movimento disruptivo. O movimento disruptivo é o movimento que quebra tudo, que muda. Nós estamos tudo aqui como manada indo nessa direção, aí aparece um menino no fundo da garagem e faz um negócio chamado microcomputador que muda tudo. Aí o outro chega lá, vamos botar um computador para falar com o outro e inventa a internet e muda tudo. Esse não é gente daqui normal que come carne do sol. Esse povo vem de outro lugar. Esse povo vem de outro planeta. Então o que acontece? São espíritos que encarnam na Terra. Não são os seres marcianos que se materializam na Terra, nem que chegam numa nave espacial. Estou falando isso. Espíritos que são transladados de uma constelação mais desenvolvida para cá. E aqui encarnam em corpos humanos. Jesus Cristo, gente. Jesus Cristo, um espírito extremamente iluminado, grandioso, que encarna num corpo humano, né? Lá numa cidade pobre, em Nazaré, filho de um carpinteiro, uma coisa totalmente inusitada, ele aparece. Então, esses espíritos estão chegando. E aí entra justamente toda uma corrente de pensamento que vem explicar por que é que esses espíritos estão chegando. Nós não conseguimos fazer. Eles estão vindo para nos ajudar a fazer. Qual é o grande salto? O grande salto, como antes era o salto da inteligência, da cognição, agora é o salto moral. É o salto da elevação moral. É o salto da transformação do indivíduo ignorante e simples no indivíduo lúcido, feito de luz, iluminado. Então, a partir dessa nossa consciência, a partir desse nosso desenvolvimento novo, nós vamos ter uma terra nova de seres humanos novos. Os seres humanos do planeta transitado serão diferentes, porquanto sendo mais leves, mais sutis, os seus corpos menos densos, eles terão contato transdimensionais mais comuns.
A mediunidade será algo absolutamente normal. Nós vamos poder nos comunicar uns com os outros pelo pensamento. Nós vamos fazer transfusões energéticas de forma muito mais fácil. Vamos adoecer muito menos. Não vamos precisar dos remédios. Não vamos precisar das intervenções que hoje são feitas, porque nós teremos a habilidade de reparar os nossos corpos físicos pela força do pensamento. Nós teremos muitas capacidades que precisam ser desenvolvidas, que estão latentes no ser humano, mas que estão adormecidas, porque a gente prefere aquela cervejinha com acarajé no final de semana. Não quer dizer que isso não seja bom, é bom, mas só isso é pouco. Porque se a gente tomasse uma cervejinha, um acarajé e dedicasse uma parte significativa do tempo ao autoconhecimento, ao burilamento moral e etc., tá tudo certo. Mas você come um acarajé hoje, uma feijoada amanhã, uma buchada, um meninico de carneiro, todo dia eu invento uma coisa para fugir da obrigação de olhar para si mesmo. Isso aí é que está o erro, é aí que está o equívoco, é o pé na lama, como a gente gosta de dizer. Então, nesse primeiro livro, que é o livro chamado Transição Planetária, que foi escrito no ano de 2010. Então, no estilo de Manuel Filomeno de Miranda, né, um grande espírita, um ser humano brilhante, que trouxe contribuições muito positivas para a nossa doutrina, aqui na nossa seara, sobretudo aqui na nossa região, aqui na Bahia e etc. Ele veio e traz agora um livro que conta 3 movimentos. Em 2010, vocês vão lembrar, estávamos ainda sob o calor de uma grande catástrofe humana, que foi aquele tsunami que aconteceu na Indonésia e que matou centenas de milhares de pessoas. Eu costumo dizer que se aquele tsunami fosse em uma praia americana ou em uma praia de qualquer país um pouco mais desenvolvido, até hoje, depois de quase 10 anos, nós ainda choraríamos os mortos, porque foram tantos e tantos e tantos, 150, 250 mil pessoas mortas, é muita gente. Os corpos jaziam em cima do mar, quase que não dava para ver a água de tantos corpos que que navegavam de um lugar para o outro, em cima, dali da água, boiando, servindo de comida para peixe. Isso do ponto de vista matéria é chocante, do ponto de vista espiritual muito mais. Porque a visão que Manuel Filomeno de Miranda traz é de uma equipe de mais ou menos 200 trabalhadores, comandadas por Bezerra de Menezes, que veio à Terra para ajudar a deslindar os espíritos dos corpos, fazer a desencarnação, ajudar aqueles espíritos que foram arrebatados por uma onda a simplesmente se libertarem dos despojos carnais. E isso era feito através de um trabalho muito difícil, porque no momento em que eles chegam na região onde estavam lá, uma comitiva, inclusive internacional, espíritos de vários lugares, é um livro interessante, que ele mostra a colaboração de espíritos de outras nacionalidades, coisa que a gente, quando lê os livros, tem a impressão que espiritismo e espírito, colo espiritual, só existe no Brasil. Que o espírito americano, quando morre, vai para outro lugar, que o chinês vai para outro lugar. A gente não pensa assim, não tem uma visão muito ampla dessas colônias internacionais. Então, nesse caso, ele traz espíritos de diversas matrizes religiosas, inclusive de outras religiões, espíritos de outras crenças e de outras nações, e que vão trazer na sua contribuição, cada um com sua crença, sua cultura, sua ferramenta, para aquele trabalho do deslindar dos corpos que estão ali jazindo na terra e no mar. Então, o que eles vão dizer? Que existem espíritos que estão ali se apresentando como verdadeiros urubus, estão vivendo dos despojos. Então eles vão, não sei se todos aqui têm o conhecimento disso, os cadáveres eles exalam ainda energia, porque mesmo quando não existe mais a vida do indivíduo, o corpo ainda permanece com vida, porque tem ainda ali as bactérias, etc., que estão comendo o corpo. Nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células. E essas bactérias não estão muito preocupadas com o coração do sujeito, elas estão preocupadas com a existência delas. Então, no momento em que o corpo acaba, começa um processo de autólise, o corpo começa a digerir, praticamente volta para a natureza, os elementos retornam para a natureza. É a natureza linda do reaproveitamento de tudo. Não tem lixo na natureza, existe sempre um processo de transformação. Então, quando esse corpo está passando por esse processo, ainda existe uma espécie de uma energia remanescente que faz com que espíritos necessitados dessas energias vitais se coloquem nesses locais para poder absorver essas últimas energias,
puxar, sugar essas últimas energias para eles. São miasmas que estão totalmente em desorientação psíquica, mas que para eles não faz a menor diferença, porque eles também estão na mesma condição. São espíritos que estão dementados, espíritos que estão ali hebetizados, espíritos que estão no estado louco. E esses espíritos, eles estão sendo absorvidos, eles estão sendo sugados naquele momento por outros espíritos que estão tirando a sua capacidade de discernimento. Eles estão passando por processos fortes de obsessão por outros espíritos de maior ordem, de maior capacidade, que estão se utilizando deles para servir como servem hoje aquelas pessoas que mandam os meninos para a mina de carvão para tirar carvão de lá para eles venderem. A mesma coisa, a exploração existe em todo canto, escravos espirituais. Existem em todos os lugares. Então, quando eles mostram essa cena, Manuel vai descrever o fato de que espíritos que estavam ali, alguns com aparência difícil. Então, na hora de você fazer a libertação espiritual de um indivíduo que está preso no corpo, porque ainda não se deu conta da morte, naquele momento existe um outro trabalho forte, que é um trabalho de você também lutar contra essas forças para poder fazer com que esses espíritos sejam também acudidos e acolhidos. Não se trata de uma guerra, mas se trata de uma expansão do rol ou do escopo da terapia. Porque você está tratando um espírito que está saindo do corpo, mas também precisa acudir o que está ali em estado de loucura. Você precisa também estar acudindo aquele que está obsidiado. E isso faz parte desse trabalho que é feito e descrito por Manuel Filomeno de Miranda. É um livro muito interessante, que ele vai mostrar que esses espíritos novos também vão reencarnar na Terra. Ou seja, olha o que ele faz o recorte. Uma grande desencarnação, cerca de 250 mil pessoas uma única vez. Depois ele vai trazer um processo de reencarne coletivo. Aí ele vai mostrar como é que funciona o processo do reencarne coletivo. Como é que esses espíritos estão voltando para a Terra. Esses não, os outros, os que eu falei, os mais avançados. Então, o trabalho da encarnação, como é que funciona? Então, existe um pai, existe uma mãe, mas existe uma responsabilidade. Vou te colocar na mão um espírito especial. Como é que você vai fazer com ele? Você estará preparado para receber esse espírito? Então, geneticistas, cientistas, espíritos com capacidade de manipulação do material genético vão trabalhar para produzir ali mães férteis, para poder receberem os embriões com os códigos genéticos apropriados para aqueles corpos. Porque não dá para vir um espírito de gênio num corpo que não vai funcionar bem. Então as habilidades físicas têm que ser manipuladas para poder produzir pessoas com habilidades tais que vão suprir as metas ou as missões às quais eles estão designados. Então isso daí é um trabalho grandioso que ele começa falando a respeito disso, evidenciando como são os passos da reencarnação, até o momento em que se conclui, não é? Ele fazendo então um périplo com essa equipe em determinados locais aqui da Terra. Ele vai no hospital público. Imagina o que acontece no hospital, gente, onde as pessoas estão no corredor. Imagina num hospital onde as pessoas estão pelo chão. Imagina num hospital onde as pessoas entram, não tem nenhum tipo de calor humano, não é? Que são aqueles açougues que estão por aí. Em alguns lugares onde não existe mais o recurso da saúde, onde não existe mais a dignidade humana, o hospital virou um verdadeiro depósito de cadáveres insepultos. Virou um lugar realmente muito triste. Então, nesses lugares, se você imagina o tipo de energia que paira ali, não é diferente. Ele faz essa correlação para dizer o seguinte: porque a gente pode achar que essas entidades estavam pairando sobre a Indonésia por conta de uma grande catástrofe, mas às vezes esses mesmos espíritos estão em lugares que supostamente não deveriam estar. Eles estão em hospitais, eles estão em zonas de conflagração de todo tipo. Todo lugar que existe debilidade psíquica, emocional, espiritual, eles estão presentes com toda força, com toda intensidade. E qual é o reflexo nisso? O reflexo nisso é uma sociedade que se desorienta. É uma sociedade que mostra a sua cara, que mostra as suas vísceras. É uma sociedade onde as pessoas são compelidas à prática do crime, as pessoas são compelidas a fugir da essência do divino. Nós encontramos hoje, infelizmente ainda, famílias que não tiveram a oportunidade de apresentar Deus aos seus filhos. Por quê? Porque foram enclausuradas em crenças do passado
que debilitaram sua capacidade de vida e, em um ato de liberdade, eles negaram Deus em toda a sua essência. Eles jogaram a criança fora junto com a água da bacia, fizeram simplesmente uma asepsia geral na autoridade sobre suas vidas, e Deus entrou nesse negócio quando Deus não tinha nem que ter entrado antes, quanto mais saído depois. Quando eu estou falando isso, ontem eu falava para pais de manhã, pais de um grupo de evangelização, tinha em torno de umas 50 pessoas, e nós estávamos falando sobre isso. Eu disse: não deixem seus filhos desconhecerem Deus, não Deus da religião comum. Esse, se você quiser apresentar, fica a seu critério, mas o Deus inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas não tem nada a ver com o Deus de Adão, de Isaac e de Jacó. Não tem nada a ver com o Deus que fica sentado na cadeira dizendo: você vai morrer, você vai nascer. Não tem nada disso. É um Deus de harmonia, de amor, um Deus cósmico que está regulando tudo e todas as coisas. Este Deus falta nas casas. E hoje nós estamos perdendo os nossos filhos para ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Por quê? Porque nós estamos querendo viver a premência do mundo material, esquecendo que existe uma essência espiritual vibrante em todo o tempo. Nós estamos, querendo ou não, sob a influência do mundo das energias, e nós precisamos estar preparados para isso. Não estar nos preparando para essa essência, vai dizer Emmanuel, é como abrir a porta da sua casa para a rua e seja o que Deus quiser. Você anda no mundo com a janela aberta. Quem quiser entrar, entra. A energia que quiser passar, passe. E pronto, e está tudo certo. Isso é o risco. É no mínimo um atentado ao bom senso. Então, se você sabe que existe isso, pare e pense um pouco. Será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que é isso que eu quero para a vida dos meus filhos? Então, as influências desses espíritos na sociedade odierna estão mostrando tudo o que a gente vê aí. Existem espíritos que estão hoje obsidiando verdadeiros grupos religiosos, que estão convertendo todo o seu ato de bondade em gestos de violência. Estão transformando a sua área de paz em zonas de guerra. A gente viu aí recentemente o Estado Islâmico. O que esses homens estavam fazendo em nome de Deus? Queimando pessoas, arrancando cabeças, fazendo coisas horrorosas com crianças, porque simplesmente eles achavam que a sua crença, o seu Deus e a sua interpretação equivocada era a melhor. Não, eles estavam sob forte obsessão de grupos bem urdidos que trabalham nas cabeças invigilantes, produzindo esses efeitos. Quando a gente vê essa galera toda que está aí assaltando o país de todo jeito, são espíritos que já viveram na Terra e que arrancaram madeira daqui e levaram para a Europa, que arrancaram o ouro daqui e levaram para outros lugares, e hoje estão tirando dinheiro e levando para fora, para a Suíça. É o hábito do espírito, sendo o tempo inteiro ali instado e estimulado a fazer as mesmas coisas que sempre fez, cometer os mesmos erros, e agora sob a bancada, sob a capa de uma suposta autoridade, uma suposta supremacia social, que é ilusória e temporária, eles se enchem disso, se acham deuses e que podem fazer qualquer coisa, e os seres humanos morrendo simplesmente porque esperando que o trabalho deles seja feito e não é feito. Isso daí é resultado visível, palpável da ação espiritual sobre esse processo, e é claro que a renovação precisa acontecer. É preciso que espíritos dessa natureza não mais voltem para o planeta Terra. É preciso que quando eles desencarnem, eles sejam atraídos para outros lugares, aonde lá a terra do dinheiro, a terra da concupiscência, a terra da ganância, vai lhes ensinar através da dor qual é o processo correto das almas de Deus, porque todos seremos salvos, todos seremos, do ponto de vista técnico, todos seremos anjos, todos seremos perfeitos, todos seremos iluminados, mesmo o mais abjeto ser dessa sociedade. Mas é preciso a experiência individual, e para isso a dinâmica social do mundo, do planeta, do universo faz o seu trabalho. E a gente tem que entender isso, que existe uma ordem muito maior do que os nossos simples desejos. Então, estamos vivendo sim um momento de expurgo, e estamos vivendo também um momento de extrema renovação, porque esses espíritos estão sendo preparados em colônias especiais, que antes deles descerem, eles vêm aqui à Terra. Antes deles virem aqui, eles passam por um curso lá. Que você vai fazer o quê? Eu vou desenvolver a ciência, a arte, vou desenvolver a cultura, vou desenvolver a filosofia.
aprender sobre a terra, sobre a história, sobre as idiosincrasias humanas, para não chegar aqui um ser completamente fora da realidade. Eles são capacitados para fazer isso, segundo Manuel Filomeno de Miranda. Eles passam em uma entidade, em uma organização para esse trabalho. Isso ele vai falar no segundo livro, o livro Amanhecer de uma Nova Era. Ele vai contar um pouco mais sobre essa história. Mas nesse primeiro livro ainda, ele passando pela sociedade, ele passando pelos locais, ele apresenta uma entidade, Eliakim Ben Sadoc, que ele vai usar esse nome, claro, talvez como um nome hipotético, que é um espírito que desde o século XV revoltou-se contra os seguidores de Jesus e hoje ele faz sistematicamente um ataque a todas as entidades que propugnam o nome de Jesus como salvação. Todas as entidades que estão trabalhando no sentido da elevação espiritual em nome do Evangelho são atacadas sistematicamente. Qual é o objetivo desses espíritos? É mostrar que os seguidores de Jesus e todos os outros ainda são meros sepulcros caiados. O que é isso? É aquele que é bonitinho por fora, mas ainda está totalmente podre por dentro. E eles de fato têm razão, porque o resultado é atingido com sucesso. Eles conseguem com muita facilidade pegar uma pessoa que está seguindo o seu caminho certinho e jogar essa pessoa lá em beira do atalho da esquina, porque a pessoa muda tudo, a pessoa de repente está seguindo, daqui a pouco a pessoa se perde e vai para outro canto. Aí diz, mas o que foi que aconteceu aí no meio do caminho? Ali, recebeu uma seta à direita e foi embora, seguiu o caminho. Então eles de certa maneira têm sucesso. Então Manuel Filomeno de Miranda apresenta o Eliakim Ben Sadoc, que vai ser depois trabalhado no segundo livro, do Amanhecer de uma Nova Era, quando ele vai mostrar nesse livro, agora, uma outra realidade. No primeiro, ele mostrou a sociedade, do ponto de vista dos desencarnes coletivos e da questão das reencarnações e das influências espirituais na sociedade. Sobretudo, ele faz sempre um recorte dentro do movimento espírita, alertando os espíritas de que nós estamos na mira. Por quê? Porque, de certa forma, trouxemos o Evangelho como nossa meta de ordenamento moral e, por isso, todos aqueles que propugnam o nome de Jesus estão na lista. E nós também estamos, as nossas casinhas estão também submetidas a essa mesma influência. Então, claro que existe isso em todo canto. E ele vai falar isso um pouquinho melhor agora no segundo livro, que é o Amanhecer de uma Nova Era. No Amanhecer de uma Nova Era, ele vai falar dessa geração que vai nascer e da geração que vai descobrir, através do seu sofrimento, que existe um algo mais. Esse segundo livro, ele foi escrito depois, ele foi escrito 2 anos depois, 2012, e ele vai começar agora a contar a história de um centro espírita muito grande. É uma casa espírita, posso assegurar a vocês, que é uma casa espírita grande. Ele diz que é no interior do estado, não é. É uma casa que está em outro lugar do país e que é uma casa muito grande, por razões óbvias, ele não citou o nome. Ele chama apenas Casa Centro Espírita Amor e Caridade. Ele bota o nome, que é um nome genérico, assim, muitas casas chamam Amor e Caridade. Então ele vai falar desse centro, e esse centro passa por algumas situações. Primeiro que dentro da reunião ordinária como essa aqui, ele vai contar o que acontece aqui. Muitos de nós chegamos, ou às vezes para assistir uma palestra, etc., a gente passa por um problema durante o dia. Imagine que você passou num lugar que não é muito bom e chegou alguém que resolveu te acompanhar e veio com você. Ou imagine que é um companheiro de longa jornada, um obsessor que está contigo faz tempo, não é? Aquele que não necessariamente é um ardiloso, que quer te destruir, mas quer só te acompanhar, porque gosta da sua vida. De vez em quando você gosta de fazer umas coisas que ele recebe ali, um ventinho bom, e ele fica junto de você, porque você é uma fonte inesgotável de surpresas para a sua emoção. Então ele vem junto com você. Ele não sabe o que encontra, mas quando chega aqui existe todo um trabalho espiritual. A equipe espiritual vê que a pessoa chegou, que está atormentada, vê os pensamentos, a natureza dos pensamentos, e consegue fazer um trabalho bom, um trabalho legal. Tanto que a pessoa às vezes vem para o centro, quando sai diz, poxa, estou me sentindo melhor, eu cheguei aqui, eu estava tão assim, agora eu estou assim.
né? E por quê? Porque recebe realmente não só o passe naquela hora do passe, mas toda uma assistência, porque é um ato de caridade. Imagine a equipe espiritual guardiã dessa casa está aqui, vê chegar uma pessoa como eu, cheia de problema, vai me acudir, claro que vai me acudir, para que eu não saia daqui levando os mesmos problemas que eu trouxe. É um ato de caridade do hospital espiritual, que assim acontece ordinariamente. Então nós estamos submetidos. Ele conta como é que funciona isso. Ele vai dizer de muitos casos de pessoas que chegam, tiveram problemas na sua vida, etc., e que passaram por essa circunstância, por essa situação, e ele vai dizer como é que resolve. Mas a trama toda é um ataque que é feito a este centro espírita por duas razões. Primeiro, porque é uma casa bem influente, e segundo, porque o dirigente da casa, ele deu uma vacilada. Então o que aconteceu? Ele era casado e ele com 56, 57 anos, mas ficou viúvo. E aí, quando ele ficou viúvo, o que foi que aconteceu? Abriu o sinal verde, que antes ele era uma pessoa que a mulher dava uma corda curta nele. Então ele não podia ser quem ele queria ser. Por quê? Porque ele estava preso a uma realidade social, do casamento, etc. Agora ele é um homem viúvo, solteirão, e ele pode agora ter outras namoradas. Só tem um problema, gente. O banquinho do tempo chega do lado e começa, bota um pé de galinha de um lado, a flexibilidade não é a mesma, né? Aquela coisa, o cara até acha que é um galã, mas o povo não acredita mais, né? Porque a gente tem aquele negócio de olhar no espelho e se ver lindo, mas o outro tá vendo a gente como a gente é. Então a gente chega lá na rua, o cara chega frente a barranca, bota uma pochete aqui do lado, que é do tempo dele era assim, aí aquela camisa de seda vermelha, com aquele sapato branco, e vai lá e não consegue nada. Ele não consegue absolutamente nada, ele está completamente vazio. Além de tudo, o chaveco não tem mais, porque ele não sabe mais chavecar. Aí o que é que ele fez? Ele foi para o lugar fácil, que é o mercado das carnes. E aí começou a se envolver na prostituição, começou a gastar o dinheiro, começou a elevar o nível do jogo, o dinheiro dele acabou, ele foi para o caixa da instituição, começou a pegar dinheiro para pagar as meninas. Então é claro que uma situação dessa dentro da casa espírita representa não uma portinha estreita aberta, mas um portão inteiro arregaçado para a entrada de energias deletérias dentro da casa. A espiritualidade, não é? Essa daí, ela faz como um invasor, um hacker, aproveita as mínimas oportunidades do sistema para entrar através daquilo que é chamado de portas dos fundos ou backdoors. Ele faz isso, explora as vulnerabilidades ao máximo para que qualquer chance que eles tenham, eles entrem na casa espírita. Uma vez aqui dentro, eles fazem a festa. Porque ele senta do lado de um, e aí, você que está gostando disso aí hoje, não está legal hoje não, né? Esse negócio, vai dormir um pouquinho, vai, durma, né? Vai e fica, esse cara está falando isso, não acredite nisso nele não, o que ele quer é poder. Olha, ele está querendo ser melhor do que você, seja melhor do que ele. E aí, você tem que conquistar seu lugar aqui dentro. Seu lugar aqui é melhor do que o dele, você. E aí o cara vai encher no peito, e daqui a pouco não pensa que não, quebra o cacete dentro da casa, você não sabe por quê. Porque o negócio aconteceu, gente. Foi em abril, aguarda. Nós estamos no campo psíquico da influência. Então ele conta como acontece isso. E aí esse Eliakim Ben Sadoc chega com os seus soldados, e é muito interessante, não é? Eu estou falando assim, mas eu estou fazendo um cuidado enorme para não dar o spoiler. Alguém aqui já leu esse livro? Já? Bom, que bom, né? Então eu não estou aqui para não dar o spoiler. Então na verdade ele chega lá, ele vem para atacar a entidade lá, a casa, e ele então abre as portas, a mando de Francisco de Assis, porque essa casa tem como grande mentor Francisco de Assis. Então abre as portas, e aí quando entra o grupo, ele manda fechar as portas. Aí o povo fica preso lá dentro, fica com raiva, e ele chama a mãe, e aí vem aquela história toda, até tentar conseguir recuperar todas essas pessoas. Então essa é uma segunda história, mostrando que do mesmo jeito que a vulnerabilidade, tinha as defesas. É possível fazer todo um trabalho, mesmo espíritos que estão há 500 anos combatendo uma causa, eles podem ser cooptados ou conduzidos a um novo pensamento. Eles têm uma possibilidade de rever suas posições, de refazer os seus posicionamentos e, consequentemente, mudarem as suas vidas. E é desse jeito que eles vão mostrando como é que espíritos ainda impedidos no mal e querendo vingança, etc., conseguem, em uma outra instância, em um outro patamar, eles conseguem ter oportunidades de regeneração nas suas próprias vidas. Se cada pessoa não transitar, o mundo vai ter dificuldade de transitar.
Então nós temos que nos preocupar com os míseros e também com os máximos, com aqueles que estão na condição mais abjeta e aqueles que já estão numa condição elevada. Todos eles precisam ser conduzidos a esses novos patamares. E isso daí leva tempo, leva um esforço, a abdicação de muitas coisas, a abnegação fervorosa no trabalho de fazer isso aqui que nós estamos fazendo agora é o quê? Senão um processo de esclarecimento para todos nós, para todos. Inclusive muitos espíritos saem daqui hoje com uma visão, pelo menos uma mosquinha no fundo da sua orelha. Esse é o objetivo que todos nós que apresentamos uma temática espírita ou cristã temos que ter. Nós precisamos sair daqui com algo mais, ou pelo menos com predisposição para termos até um algo menos hoje, para termos muito mais amanhã. Essa é a nossa proposta. Então, a partir daí, ele vai mostrar como é que funciona isso. E aí eles fazem toda uma jornada em alguns lugares, vão lá em diversos pontos também da Casa Espírita, explicando que esse processo é pandêmico, existe hoje e disseminado em vários lugares. E esse é uma temática que ele recorta no primeiro livro, vai recortar no segundo de forma explícita, mostrando que mesmo a casa abençoada por Francisco de Assis e por outros espíritos iluminados, mesmo a casa dessa está sujeita a receber visitas dessa ordem. Se nós não tivermos a seriedade no trabalho, se nós não tivermos o compromisso com o trabalho e, acima de tudo, o estudo sistematizado para sabermos do que estamos lidando, com o que nós estamos lidando, gente. Não estamos falando simplesmente de uma mera conversa com santos, não é isso, é simples. Sentar ali no lugar, ajoelhar, fazer uma reza e tal, isso é bom, é fazer 2 palitos fazer isso. Agora mexe com a energia espiritual, mexe com as energias psíquicas, sem ter devidamente o conhecimento do que está por trás disso, é um risco, um risco muito grande, não é? É um risco muito grande. Tanto que no diálogo com as sombras, Hermínio de Miranda vai dizer: a doutrina espírita se reveste de enganosa simplicidade. Enganosa simplicidade. Porque você peste com ali, lê o livro dos Espíritos, você aquele mole, eu já sabia desde o começo. Olha, essa foi a impressão de Bezerra de Menezes. Quando ele pegou o livro dos Espíritos pela primeira vez no seu trem, no bonde que ia para Tijuca, ele olhou aquilo lá e disse assim: não vou para o inferno se eu ler isso aqui não. Aí pegou e abriu para ler. Quando ele leu, que ele terminou de ver ali o que ele tinha visto até a viagem dele, ele chegou e disse: rapaz, eu era espírita e não sabia. Aquela coisa do espírito inconsciente, porque é tudo muito óbvio. A natureza humana sabe disso. Nós somos espíritos, passamos no plano espiritual. A gente que não lembra, mas a gente já foi espírito, gente. Em outra situação, vagamos aí em outro lugar, estivemos numa condição não encarnados. Então, dificilmente aqui vai ter um espírito que está encarnando pela vez na Terra agora, nesse corpo. Então a gente sabe das coisas, a gente só não lembra. Então a gente está agora, vendo isso no exemplo vivo que Filomeno vai nos trazer. Então, depois de apresentado esse achaque, claro, com toda a resolução, inclusive com a recondução do Sadoc e da sua turma, através de todo um processo de doutrinação, que quando vocês lerem o livro, vocês vão ver lá, são diálogos bonitos, lindos, cheios de evangelho e de muita contundência no sentido da elevação. Ele parte então para o terceiro e derradeiro livro da trilogia, que é o livro onde ele fala a respeito das casas espíritas no geral e do movimento espírita no geral. Aí ele realmente faz um grande alerta de que a disputa pelos cargos, pelos poderes, pelas formas, esses espíritas que estão participando do movimento espírita, que querem porque querem renovar tudo. Gente, a gente só pode renovar o que a gente conhece. A gente não pode mudar o que a gente não conhece. O primeiro ato de humildade que o ser humano deve ter é estuda, conhece e depois propõe mudança. Agora você mal conheceu, tomou ali uma ideia, mais ou menos, o vento passou e você acha que pode mudar tudo. Cada vez que você pegar a literatura de Kardec, e quando eu digo inclua a Revista Espírita, e der uma lida, você vai descobrir que tem algo novo que você não tinha visto da primeira vez e agora na passagem seguinte descobriu. A mesma coisa acontece com o Evangelho. Ele é uma chave de decodificação dos ensinos que estão ali, porque você consegue através do Evangelho ir além do mera interpretação
da cristandade, da teologia. Você vai mais fundo, pode aplicar no dia a dia, atual. Então isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. E ele faz alerta de que existem pessoas, sobretudo na rede social, que estão pisando no acelerador, gente. Pisando no acelerador, misturando espiritismo com política. Isso é um absurdo. Não tem nada a ver com política. Quem gosta de A, de B, de C, de azul, de amarelo, de vermelho, fica com sua cor. Mas misturar espiritismo com política é uma maior prova de que são pessoas ignorantes do assunto. Porque existe um livro que foi publicado na década de 50 e 60 por Valdo Vieira e Chico, eu estou na dúvida se foi 50 ou 60, eu acho que foi 50, que chama Conduta Espírita, aonde existe lá muito claramente, dizendo o espiritismo não tem representantes no campo da política. Não tem representante, não vá para lá. Incorporar Bezerra de Menezes no plenário, isso é uma loucura. Não vá dizer que o espiritismo está dizendo que fulano é isso, fulano é aquilo. Não está. Porque não é isso. Isso é coisa de gente, de humano. Isso é coisa pequena, rasteira, superficial. O espiritismo não está na superfície, está na profundidade. O espiritismo não está no sentido de criar uma sociedade de pessoas boazinhas assim. Bom dia, Dona Maria, como vai a senhora? Ah, miserável, eu te pego um dia na esquina no pensamento. Não é isso. Está para a transformação de pessoas do bem mesmo. E é difícil ser do bem. É difícil não pensar no mal. É difícil não ter no coração a maldade. Então é muito difícil. E é isso que se quer. Jesus dizia, ouviste o que foi dito, não matarás, porque todo que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, aquele que se encolerizar contra seu irmão, já será réu de juízo. Pensar mal, não precisa fazer nada, basta pensar mal. Então Jesus está trazendo desde lá atrás, 2000 anos atrás. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar uma mulher com intuito de ir com ela adulterar, já terá adulterado. Então não é fazer, é pensar. É só pensar. É difícil não pensar, porque para você pensar em coisas elevadas, você tem que ter uma base que sustente o pensamento elevado. E a maioria de nós ainda somos crianças feridas, ainda somos pessoas com rancores, ainda trazemos raivas, ressentimentos guardados dentro de nós. E quando a gente vai expressar ou ter um pouco de liberdade mais, aí bota essa ferida para fora. E a partir daí o que acontece? Vem a surpresa. Você... nunca imaginei que você fosse fazer tal coisa. É o que isso? É a incoerência. É a incoerência que só o corpo humano permite. Porque no plano espiritual, espírito nenhum consegue mentir para o outro, sob sua condição. Quando ele aparece, o outro já sabe. As manchas perispirituais, aquilo que ele denota na sua aparência física, é o que ele traz no seu psiquismo. Aqui a gente já tem um corpinho bonito, por fora, né? Bela viola, por dentro, pão bolorento. Não tem assim essa história? A gente conta isso, né? Então aqui ainda tem muito lobo vestido em pele de cordeiro. Então a gente precisa realmente imaginar que o espiritismo não está para condições exteriores, não está para superficialidades, não está à disposição de partido político, não está à disposição de ideologia nenhuma, a não ser única e exclusivamente a ideologia da transformação dos homens em pessoas do bem. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a ver que, de fato, o espiritismo está sendo conduzido para um grande abismo. Olha o que eu estou dizendo, as entidades estão enfraquecendo as casas espíritas, o pensamento espírita está banalizado. Todo mundo quer dizer, caiu um avião amanhã, o espiritismo explica a queda do avião. Como assim, velho? Deixa o pessoal da ANAC explicar primeiro, deixa lá o pessoal da investigação explicar. O espiritismo tem que dizer que todo avião que cai é porque todo mundo estava ali condenado, não sei o que, tal. Para com isso. A gente tem que ter ideia de que esse negócio é fantasia. A gente quer sofisticar o que é simples. Então tem lugares, com todo respeito, que a gente tem que respeitar. Tem lugares que mudam as coisas, as regras, criam verdadeiros dogmas para poder simplesmente dar um passe. A pessoa tem que fazer um shake todo para poder o outro acreditar que a energia está saindo. Não existe isso. É uma coisa simples, transfusão energética, transfusão amorosa. Você transmite energia com um olhar amoroso.
Você transmite energia com a palavra sincera. Você transmite energia com o toque. Você transmite energia com a mão. Não é a mão quem dá a cura. Quem dá a cura é o coração. É a energia sincera, amorosa, que transmuta de uma pessoa para a outra. Mudar isso. Eu vou ter que vestir uma capa agora para o povo acreditar que eu sou super médium. Não médium, vai ter o máximo, né? O que está lá em cima na escala. Não existe isso, gente. Não existe isso. Nós temos que entender que a doutrina é algo simples, feito única e exclusivamente para nos modificar. Então, se o ser humano, ele realmente é transformado pela doutrina espírita, se o ser humano não tiver condição de ter contato com a doutrina e perceber que sua vida mudou, provavelmente ou ele não entendeu o que viu, ou essa pessoa realmente ainda é um espírito que a gente chama aqui de carne de pescoço. A pessoa, né, dura, que não se modifica, que está assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Essa pessoa tem dificuldade e vai sofrer muito. Na hora que o escultor quer tirar a escultura de dentro da pedra, a pedra pode fazer a força que for, ele vai mudar a ferramenta, mas ele vai tirar a escultura de dentro da pedra. E a pedra vai tomar as pancadas. E quanto mais dura for, maior é a pancada para poder tirar o pedaço da pedra. O importante não é a pancada, o importante é a escultura que emerge após a pancada tirada. Então a gente, como blocos ainda de espíritos empedernidos na cegueira da ignorância e da nossa simplicidade, eventualmente nós precisamos ser esculpidos. E a escultura demora e às vezes é dolorosa. Por quê? Porque a gente quer resistir, a gente quer impedir que a verdade inexorável mude as nossas vidas. E com isso simplesmente a gente faz o nosso movimento. Então Manuel Filomeno, ele vai mostrar isso claramente. Os bons espíritas, os que querem vestir a farda realmente dos trabalhadores da seara espírita, eles precisam conhecer isso e saber que o que está acontecendo dentro da casa espírita não é porque fulano é ruim, não é porque fulano é isso, fulano é aquilo, tem um caráter disso. Não é isso, gente. Nós estamos para além das nossas fragilidades que existem, todos nós temos. Para além, estamos sendo explorados também, potencializados nas nossas maquinarias. E por isso, a coisa mais fácil de se destruir um agrupamento humano é insuflar aí o ego das pessoas especiais. Aqueles que têm mais fragilidade, aqueles que são menos aquinhoados da mais-valia, essas pessoas são mais sensíveis a esse toque. Aqueles que são mais maduros, que já são resolvidos, você pode fazer o que você quiser, dizer o que você quiser para ele não vai se desestabilizar. Mas os que são mais mimiescos, né? A palavra é mimizesco, né? Aqueles que são mais mimiescos, que são mais assim, né, dos mimimis, essa pessoa basta um toque, basta não é um pingo, como tem aquela pasta de dente, basta um pingo, que a pessoa se desestabiliza toda, absolutamente. E aí parte para cima para o ataque, para se defender, ataca o outro, ataca e a instituição vai para o beleléu. Muitas empresas grandes acabaram por causa disto. Famílias nos seus conflitos familiares, explorados ali, muitas vezes as energias, os miasmas que foram utilizados. Estamos vendo aí agora uma grande organização brasileira, coisa que eu nunca imaginei ver, eu achei que eu não ia estar vivo para ver, uma grande organização, pelo tanto mal que praticou a esse país, está sendo destruída por dentro. Destruída por dentro. E não vai ficar pedra sobre pedra, porque a energia que ela cooptou, a energia que ela trouxe para ela, foi de tamanha ordem que não há estrutura humana capaz de resistir. Olha, nem os grandes impérios resistiram. O Egito não resistiu, Roma não resistiu, os Estados Unidos não estão resistindo. Não será uma mísera empresa que vai resistir. Então quem quiser que brinque com isso. Quem semeia vento, colhe tempestade. Você planta coco, você tem que colher coco. Se você plantou espinho, não espere flores, virá espinho. Então isso é uma coisa de uma máxima que toda vez que a gente ignora, a gente simplesmente recebe de volta o troco, com juro e correção monetária. Então isso é uma coisa, gente, que a gente não deseja o mal a ninguém. Mas a ignorância é algo que não nos é dado como permissão. A ninguém é dado o direito de desconhecer esta lei. A ninguém é dado o direito, a lei do retorno, claro, a lei da harmonia.
A lei da harmonia, se eu mexo na natureza, se eu desequilibro as forças da natureza, elas agem sobre mim para me trazer para o lugar. Com a mesma intensidade que eu botei para lá, vem para consertar. O objetivo é reparar, o objetivo é consertar, o objetivo é ajustar. E isso tudo é feito com amorosidade, porque se não existisse isso, nós éramos conduzidos aos abismos e não teríamos salvação. Então, graças a Deus, existe o retorno para nos trazer de volta. E é tudo medida de esclarecimento, para que a gente possa aprender como é que funciona. Então, esses 3 livros, eles tratam basicamente desses assuntos dos resgates, dos desencarnes e dessa questão toda das obsessões, a questão também dos achaques que estão sendo feitos às casas espíritas e da nossa vigilância, da obrigação que temos como trabalhadores de todas as horas para resistir a isso. A gente vai fazer agora um intervalo, Cid? A gente vai fazer um intervalozinho, tomar uma água, esticar a perna, não é? E daqui a pouco a gente volta para a gente fazer uma parte de perguntas aí para vocês e depois uma complementação.